Bom dia, amados irmãos. Quero cumprimentar todos vocês com a paz de Jesus. Quero convidar você que está aí do outro lado da telinha, entrar no livro de Isaías, capítulo 43, apenas o versículo 13. Nós estaremos lendo. Amém? Repetir. Isaías 43, versículo 13. E diz assim a palavra: Desde toda a eternidade eu sou, e não há ninguém que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Vamos orar? Senhor nosso Deus, Pai, nós queremos te louvar, te agradecer nesse momento, Senhor. Nós pedimos em nome de Jesus que o Senhor venha falar conosco de uma forma particular, clara e direta. Deus, obrigado pelos seus ensinamentos. Todos os dias nós temos aprendido um pouco do Senhor. Nós temos aprendido da sua palavra. Nós temos aprendido a ter uma vida de santidade, de verdade, unidade, missão. Nós temos aprendido, Senhor, a contemplar suas maravilhas no meio de nós. Vidas que estão perecendo no mundo, mas vidas também que estão se chegando ao Senhor. E nós queremos completar tudo isso na Tua presença. Nós queremos pedir no nome de Jesus que o Senhor os abençoe, os guarde e os livre de todo mal. Que o Senhor esteja na frente, nos moldando, Senhor, nos mudando, fazendo nós vasos novos do oleiro. Ó Deus, que o Senhor nos leva a viver a sua vontade. E também leva, Senhor, os nossos pensamentos cativos do trono da sua graça. Usa-me, Senhor, com poder e autoridade para falar do seu evangelho genuíno. Em nome de Jesus eu te louvo e te agradeço. Amém. Amém? Irmãos, vocês vão ter que ter um pouquinho de paciência, porque a minha rinite atacou e o meu nariz tá igual torneira, né? Esse lado aqui tá meio entupido, mas também vaza. Dá pra entender? Tá entupido, tá coçando, já deu umas espirradas. Mas enfim, voltando aqui para a palavra. Eu deixei aí na barra do vídeo uma pergunta para vocês estar refletindo. Na vida cristã, quais as formas que Deus age? O objetivo são o agir de Deus na vida de um cristão, né? O objetivo é o agir de Deus na vida de um cristão. A fim de garantir a segurança do seu povo, Deus age de forma inusitada e da maneira que julgar mais conveniente. E as promessas que para nós são futuras, para ele já faz parte do presente. Então Deus, ele age conforme, né, a vontade dele, né? Ele garante segurança para o seu povo. De que forma? A partir do momento que você entrega a sua vida para ele, que você reconhece que você é um pecador, e você reconhece que você está arrependido dos seus pecados, que você entrega a sua vida para ele. A partir do momento que você morre para o mundo e vive para Cristo, a partir do momento que você proclamou, falou, a partir de hoje eu entrego a minha vida ao único Salvador, você está declarando que você está pertencendo, você está morrendo para o mundo
e está pertencendo ao Senhor. E através da sua escolha, Deus, Ele vai garantir a sua segurança, né? Não só a sua segurança, como a segurança do povo. Deus age de forma inusitada, de maneira que julgar mais conveniente, né? Então, as promessas futuras já fazem parte do presente. Então, Deus, Ele trabalha com o nosso ser, com mudança em todo o nosso ser. E através da vida de Jesus é que nós iremos nos achegar ao Pai. Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Então, através de Jesus, nós estaremos seguros. Porque nós estaremos andando com quem? Com o Senhor. A nossa vida vai estar baseada na palavra de Deus. E através dessa palavra de Deus é que nós vamos ter relacionamento de intimidade com o Senhor. Primeiro, existe pelo menos 4 aspectos que explicam o agir de Deus. Primeiro, é que Deus age através da natureza. Abriu o caminho pelo mar. Êxodo 14, 21 e 22. Estejam abrindo a Bíblia aí, tá? Para que seu povo escapasse das mãos do exército de Faraó. Atendeu ao pedido de Josué e deteve a lua e o sol, até os amorreus serem completamente derrotados. Josué 10, 12 e 13. Vamos primeiro abrir lá em Êxodo 14. Êxodo 14, 21 e 22. Que diz assim: Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e com um forte vento do leste, o Senhor fez recuar o mar, e toda aquela noite, tornando o mar em terra seca, e as águas se dividiram. E os israelitas entraram pelo meio do mar em terra seca, e as águas ficaram como um muro à direita e à esquerda deles. Então, Deus, né, quando ele colocou Moisés, né, à frente do povo do Egito, do povo dele, né, de Israel, quando ele colocou Moisés como líder, né, como profeta, né, e como libertador do povo do Egito, né? Então, ele cumpriu essa promessa. Ele ia levar aquele povo para o outro lado, né? Ele ia levar para a terra prometida. Ele ia libertar o povo do Egito, que era escravo de Faraó, né? Para que eles pudessem ser libertos da escravidão, né? Através da vida deles, eles eram escravos. Por quê? Como que era isso? Eles não tinham pagamento. Os pagamentos que eles tinham era comida, irmãos, né? E eles, mesmo assim, eles eram muito maltratados. Então, quando Moisés começou a falar que Deus ia libertar eles das mãos de Faraó, Deus havia prometido. E isso se cumpriu na vida, né, dos israelitas, né? Se cumpriu na vida deles. Então, vamos ver lá também em Josué 10. Josué 10, capítulo 10, versículo 12 e 13. Então Josué falou ao Senhor: no dia que o Senhor entregou os amorreus na mão dos israelitas, e na presença de Israel, ele disse: o sol para sobre Gibeão, e tu, a lua, sobre o vale de
Aijalon. E o sol parou e a lua se deteve, até que o povo se vingou de seus inimigos. E isso não está escrito no livro de Jassar. E o sol parou meio do céu, e não se apressou a se pôr quase um dia inteiro. Então, tudo aquilo que, né, Deus havia prometido para eles, né, como profeta, e eles estavam à frente da liderança, eles estavam à frente daquele povo, né, porque eram homens preparados, homens sábios, homens que tinham uma grande sabedoria e tinha relacionamento de intimidade com o Senhor. Então, tudo aquilo ali se cumpriu na vida, né, daquele povo. Então, Deus agiu, né, através da natureza. Deus age através da natureza. Deus age. Então, ali foi algo assim, tremendamente. Como que o mar ia se dividir? Só quem pode fazer isso é Deus. Não há homem nenhum que possa colocar a mão ali e fazer o mar dividir. Isso não existe, irmãos. A não ser o poder de Deus. Amém? Segundo, Deus age através da história. Abençoou José na casa de Potifar e na prisão, e colocou como segunda autoridade do Egito. Gênesis 41, 38 ao 40. Vamos ler Gênesis, tá bom? E Deus também teve compaixão do rei Ezequias, que curou a sua doença e deu-lhe mais 15 anos de vida. 2 Reis 25 e 6. Também esteja abrindo a Bíblia aí. Ele tem poder para transformar a maldição em bênção. Vamos lá em Gênesis 41, versículo 38 ao 40. Que diz assim: então o faraó perguntou aos seus subordinados: poderíamos achar um homem como esse, em que esteja o Espírito de Deus? Depois o faraó disse a José: visto que Deus te revelou tudo isso, ninguém há que tenha discernimento e sabedoria como tu. E comandarás a minha casa e todo o meu povo se governará por tua ordem. Somente o trono serei maior do que tu. Então, isso era uma confirmação, né, na vida de José, né, quando ele substituiu Moisés, né, quando ele tomou a frente. Então, ele governou. Por quê? Porque o Espírito de Deus estava sobre a vida de José, né? Ele tinha relacionamento, ele conversava com o Senhor, né? E ele tinha relacionamento, conversava com o Senhor. E tudo aquilo que Deus falava se cumpria. Irmão, perdão, tá? Meu nariz tá igual. Tá vazando, né? Pois bem, continuando aqui. Então, tudo que, né, Deus havia prometido, Deus estava agindo, né, sobre a vida de José, né? Então, Faraó viu, né, assim como Potifar viu também, Deus na vida de José. Então, Deus fez com que, né, José tomasse a frente, governasse aquele povo, né? E Faraó deu toda a responsabilidade para ele, né? Confiou, colocou a sua confiança nele e viu que ele pertencia a quem? A Deus, né? Porque Deus o protegia. Deus agia sobre a vida de José, né? Então, ele sabia que, né, Faraó sabia quem ele podia depositar a confiança,
Então ele depositou totalmente em Josué. E aqui, 2 Reis, né? Vamos lá no livro de 2 Reis. Samuel. Segunda Reis, capítulo 20, versículos 5 e 6, diz assim: Volta e diz a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus do teu pai Davi, ouvi a tua oração e vi tuas lágrimas. Eu te curarei, depois de 3 dias subirás ao templo do Senhor. Aí acrescentai 15 anos da tua vida e livrarei a ti, a essa cidade das mãos do rei da Síria, e defenderei essa cidade por amor de mim, por amor do meu servo Davi. Então, ele também, né? Ezequias, ele estava muito enfermo. E por conta, né, que ele reconheceu, né, né, que ele era pecador, ele reconheceu, né, que talvez ele não agia de forma correta na presença do Senhor, mas quando ele soube que ele ia morrer, Deus, né, ele olhou para Deus e orou, e pediu para que Deus tivesse misericórdia da vida dele. Que ele, né, o curasse, que ele tivesse saúde. Então, Deus também teve compaixão do rei Ezequias, né? Ele curou a sua doença e deu mais 15 anos de vida. Então, Deus ouviu a oração dele. Assim como ele ouve as nossas orações. Amém? E Deus age através também do homem, né? Primeiro, Deus agiu sobre a natureza. Depois, Deus age através da história. E agora Deus vai agir através do homem. Gideão foi grandemente usado por Deus para libertar o povo de Israel das mãos dos midianitas. Juízes 6:11 e depois capítulo 7, 25. Abre aí, tá? E ele também usou Sansão para libertar Israel das mãos dos filisteus. Juízes 13:1 e depois Juízes 16:31. Estaremos lendo. E além disso, existem muitos outros homens que foram usados por Deus para fazer grandes obras. Então vamos lá em Juízes. Juízes capítulo 6, versículo 11. Diz assim: Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre o carvalho que estava em Ofra e pertencia ao bezerrita Joás. E seu filho Gideão estava malhando trigo no tanque de espremer uvas para escondê-lo dos midianitas. Aí vamos no capítulo 7, versículo 25. E prenderam 2 líderes de midianitas, Oreb e Zebe. Mataram Oreb na rocha de Oreb, e Zebe no tanque de espremer uva de Zebe. Em seguida perseguiram os midianitas e depois levaram a cabeça de Oreb a Zebe a Gideão, que estava do outro lado do Jordão. E vamos ler também Juízes 13, 13:1. Os israelitas voltaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Por isso, ele os entregou nas mãos dos filisteus durante
40 anos. E vamos ver também 16:31. Então os seus irmãos e toda a casa do seu pai foram buscá-lo, e eles os levaram e sepultaram entre Zorá e Estaol, no túmulo do seu pai Manoá. Sansão foi juiz de Israel durante 20 anos. Ou seja, então, além disso, existem muitos outros homens que foram usados por Deus para fazer grandes obras. Então, Deus usou a vida de Gideão, né, para libertar o povo de Israel das mãos dos midianitas. E depois ele usou também a vida de Sansão para libertar Israel das mãos dos filisteus. Então, Deus usou a vida desses dois homens, né, a libertar o seu povo das garras daqueles que faziam mal, né, daqueles que queriam de toda forma prejudicar o povo de Deus, né? E geralmente, né, Deus, eles também coloca pessoas para nos ajudar nas nossas vidas atuais. Então, Deus, que ele faz? Ele muda a nossa vida. Ele transforma, né? E quando estamos precisando de ajuda, né, na batalha, Deus coloca pessoas comuns, pessoas também que têm um autoconhecimento maior para nos ajudar. Deus faz todas as coisas. E por último, Deus age através dos anjos. Os dois anjos executaram o juízo de Deus sobre a cidade de Sodoma e Gomorra. Gênesis 12, 19, 12 e 13. Vamos ler lá. E o anjo de Deus acompanhou Israel durante a sua caminhada pelo deserto. Êxodo 14, 19. E o arcanjo Gabriel trouxe a resposta em oração a Daniel. 9, 21 e 22. E os anjos são os mensageiros da parte de Deus. Hebreu 1, 7. Vamos primeiro lá em Gênesis 19, 12 e 13. Diz assim a palavra: pois vamos destruir esse lugar, porque o clamor contra ele tem crescido muito diante do Senhor, e ele nos enviou para destruí-lo. Agora vamos ler Êxodo 14, 19. Então o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, retirou-se e colocou atrás dele. E a coluna de nuvem também se retirou diante dele e ficou atrás. Agora vamos ler Daniel 21 e 22. Livro de Daniel. Daniel 9. Nove, 21 e 22. Diz assim: enquanto eu estava ainda falando na oração, Gabriel, o homem que eu havia visto na minha visão anterior, veio voando rapidamente, tocou-me na hora do sacrifício da tarde.
Ele me instruiu e falou comigo: Daniel, vim agora para te dar sabedoria e entendimento. E por fim, nós vamos ler lá em Hebreus. Hebreus 1:7. Vamos lá no livro de Hebreus. Um 7 que diz assim: sobre os anjos ele diz: de seus anjos ele faz vento e dos seus ministros labaredas de fogo. Ou seja, Deus, né, ele usa da maneira que ele quer, do jeito que ele quer, ele faz da maneira que ele quer. Então, a gente viu que, né, existe pelo menos 4 aspectos que explicam o agir de Deus. Primeiro, ele agiu através da natureza, né? Quando ele abriu o caminho pelo Mar Vermelho, para o seu povo escapar das mãos do exército de Faraó, e atendeu ao pedido de Josué, que deteve a lua e o sol até os amorreus serem completamente derrotados, né? E até os amorreus serem completamente derrotados. Então, Deus agiu através da natureza. Esse foi o primeiro aspecto que Deus fez, né, na vida do povo dele, né? Quando Moisés estava libertando o povo do Egito, da escravidão, quando houve, né, a separação das águas. Então, Deus fez um grande milagre ali, né? Não existe na face da terra homem que vai separar a água, vai dividir a água no meio. Não existe isso. Só quem tem esse poder é Deus. Só quem tem poder para fazer é Deus. Homem nenhum na face da terra tem esse poder para querer separar as águas. Isso não existe, irmãos, né? Então, Deus havia usado a natureza a favor do seu povo, né? O que nós aprendemos aqui? É que Deus, ele tem poder para mover toda e qualquer situação, irmãos, né? Vai depender da minha busca, da sua busca com ele. A partir do momento que eu e você colocamos a nossa vida diante do Senhor, que nós entregamos tudo aquilo que nos afligimos, nos angustiamos, quando nós procuramos ter relacionamento com o Senhor, o que ele vai fazer? Ele vai virar as costas? Claro que não. Ele vai estender o quê? A mão para o seu povo. A partir do momento que o povo abre a boca para orar, né? Deus, ele vai ouvir a sua oração. De alguma forma, ele vai ouvir. E ele vai agir. Então, ele agiu na vida, né? Na vida do povo, né? Do Egito. Ele libertou o Egito da escravidão. Assim como ele também agiu na vida de Josué, quando ele deteve a lua e o sol, até os amorreus a serem completamente derrotados. Então, Josué tinha ido para uma batalha, né? Uma frente de batalha. E, né? Enquanto eles não derrotaram os seus inimigos, né? Josué não ficaria sossegado. Então, ele pediu o quê? Direção ao Senhor. Ele pediu ajuda para Deus. E é assim que nós devemos fazer, irmãos. Porque Deus age através da natureza, através da história, através do homem e através dos anjos. Deus, quando ele quer usar, ele faz, ele usa. Ele tem os seus meios, né? Deus é soberano sobre toda e qualquer situação, né? Pensou a gente estar assim em frente de um mar e de repente Deus manda o mar se dividir? Nossa, seria um poder muito grande. Mas Deus tem esse poder. Ele pode, da mesma forma que ele fez
a água surgir da rocha, né, para alimentar o povo de Israel. Então ele fez Moisés bater na rocha, né, com seu cajado, e dali surgiu água da fonte. Então, a gente vê assim que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pedimos, almejamos ou pensamos. Porque Deus, Ele é Deus, e Deus, quando Ele quer ajudar o seu povo, Ele ajuda. Ele abre as portas, Ele fecha as portas. Ele faz como Ele quer, do jeito que Ele quer, a hora que Ele quer. O agir de Deus vem sobre as nossas vidas, irmãos. Quando Ele quer agir nas nossas vidas, Ele age. De alguma forma, Ele sempre vai colocar um escape para nós. Ele sempre vai trazer um escape. Ele sempre vai fazer algo que está acima de você, né? Está acima da sua capacidade e da sua limitação. Então, é o poder de Deus, né? É o poder de Deus que Ele faz inúmeras coisas nas nossas vidas. Através do poder de Deus, Ele muda, Ele cura, Ele liberta, Ele age sobre as nossas vidas. Então, quando a gente escuta, né? Deixa Deus agir na sua vida, é porque Deus sabe o que é melhor para mim e para você. Quando Ele quer agir nas nossas vidas, Ele já tem algo preparado que talvez eu e você nem temos a dimensão de saber o que Deus, né, quer fazer em nossas vidas, o agir dele. Mas Deus, Ele é tremendo. Por quê? Porque Ele age sobre as nossas vidas. E Ele agiu através da natureza, né? Ele precisava levar aquele povo à terra prometida. E só que Faraó, quando se deu conta que havia perdido os seus escravos, seu povo, o que ele fez? Ele pegou o cavalo dele lá, né, com a carroça, chamou os seus guardas e foram atrás do povo, querendo eles de volta. Só que chegando lá, eles tiveram uma grande surpresa, porque na hora que eles viram o mar separado, eles viram que o povo já havia praticamente atravessado quase todo o mar, ele mandou seus soldados atrás. Só que a Bíblia diz que quando, né, a última pessoa saiu, né, as últimas pessoas saíram dali, Deus fechou o mar. Por quê? Né, Moisés virou o cajado para o céu e ali o mar se fechou. E diz que todo o exército de Faraó foi engolido pelas águas. Então, Deus fez um milagre, foi um milagre imenso aí, né? Então, Deus tem poder para agir nas nossas vidas, irmãos. Deus tem poder para modificar toda e qualquer situação. Às vezes nós estamos passando por lutas, adversidades, né? Tribulações, e nós não se damos conta que acima de nós existe um Deus que luta e age por nós. A palavra de Deus diz que as lutas são grandes, a batalha é dele, mas a vitória é nossa. Então Deus luta a favor do seu povo, a favor dos seus filhos, né? E ele agiu sobre o povo de Israel, né? Ele foi levar para o outro lado da terra prometida. E ele manifestou seu poder, porque ele alimentava aquele povo com maná e leite, né? Deus enviava maná e leite do céu. Sabe o que é isso?
cair do céu. Hoje para nós, nada cai do céu. Se nós também não se dedicar, nada vem a nós. Então, isso aqui foi uma grande lição. E é uma lição para nós, que somos filhos dele e servos. E Deus age através da história, né? Que contou a história de José e também conta a história de Ezequias, né? José, ele foi trabalhar na casa do Potifar, a esposa do Potifar se encantou com a beleza de José e de todas as formas, né? Ela dava em cima dele e ele não quis nada e ele fugiu. Naquilo que ele fugiu, ele deixou a sua túnica nas mãos dela. E por conta disso, ele foi para a prisão, porque ela inventou mentira. Ele nem tinha tocado nela. E lá ele foi esquecido. E quando se lembraram dele, né? O faraó fez o José a ser governador do Egito da noite para o dia. Então a gente vê assim o agir de Deus sobre a vida desses homens, né? Na história, né? E também teve a saúde do rei Ezequias, né? Ele estava em pecado e quando ele reconheceu que ele era pecador, quando ele reconheceu que ele precisava de saúde, que Deus precisava restaurá-lo, ele não pensou duas vezes se debruçar ali, orar e pedir ao Senhor que tivesse misericórdia da vida dele. Então a gente vê que Deus age, né, de todas as formas em nossa vida. Deus age também através do homem, Gideão, que foi grandemente usado por Deus para libertar o povo de Israel das mãos dos midianitas. Então, Gideão, ele foi um homem valente, um homem que ele enfrentou todo aquele exército, né? E também para ajudar o seu povo, né, Israel. E ele também usou a vida de Sansão para libertar Israel das mãos dos filisteus. E Sansão, ele foi líder durante 20 anos. Então a gente vê assim, irmãos, como Deus ele é bom. Ele nos ajuda, né? Ele vai agir de alguma forma, né? Ele vai agir. E Deus age através dos anjos também. Ele coloca anjos para nos ajudar, né? Ele coloca anjos em nosso derredor para nos proteger, né? Para nos para nós não falharmos, né? Ele coloca anjos para que possa nos proteger de todo mal e de toda maldade. Então Deus, ele quando ele quer agir, ele age. Então ele age através da natureza, ele age através do homem, ele age através dos anjos, né? E também através da história. O que nós aprendemos aqui? Que nós devemos confiar no Senhor e deixar Ele agir conforme Ele quer, do jeito que Ele quer, a hora que Ele quer e como que Ele quer. Nós não temos que tentar impedir o agir de Deus. Deus, quando Ele quer agir no meio de nós, de alguma forma, Ele vai encontrar uma solução. Ele vai tentar solucionar algo para nós e que nós possamos ficar atentos por isso. Deus é Deus, Deus sabe todas as coisas, né? Deus nos fortalece, Deus vem com o teu agir sobre as nossas vidas. E é por essa razão, né, que nós colocamos as nossas vidas diante do Senhor. E
e agimos com a sua graça sobre nós. Amém, irmãos? Em conclusão, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos servos tremendo. Vou ler de novo, irmãos. Perdão. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos servos temente a Deus e os livra do mal. Para garantir a segurança de sua igreja, Deus muda o curso da natureza. Fecha a boca dos leões e faz uma mula falar. Basta que estejamos em sintonia com as verdades sagradas e confiemos unicamente nele. Então, se tudo está baseado nas escrituras, Deus ele vai agir conforme ele quer, da maneira que ele quer, do jeito que ele quer e na hora que ele quer. Então ele vai agir sobre as nossas vidas. Ele vai pegar as nossas petições e vai ouvir, vai responder no tempo certo. Se for da vontade, ele vai cumprir. Ele vai agir. Se for algo assim que muitas vezes nós não vemos saída, que é algo assim extremamente, nós colocamos essas petições na mão do Senhor e nós pedimos que ele venha agir sobre aquela dificuldade, sobre aquela situação, e que eu e você podemos aprender com isso, amém? Então ele fala aqui, o anjo do Senhor acampa ao redor dos seus servos temente a Deus e os livra do mal. Para garantir a segurança da sua igreja, Deus muda o curso da natureza. Fecha a boca dos leões e faz a mula falar. Basta que sejamos em sintonias com a verdade sagrada. Confiamos unicamente nele. Então a nossa confiança tem que estar no Senhor. Por quê? Porque Deus é soberano sobre todas as coisas. E ele pode mudar toda e qualquer situação das nossas vidas. Depende de mim e de você. Uma busca, um relacionamento, intimidade com o Senhor, seu devocional, leitura da palavra, Deus é Deus. Deus ele faz do jeito que ele quer, da maneira que ele quer e quando ele quer. Por isso, eu convido a você, a reconhecer que você precisa desse Jesus na sua vida. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus Pai, nós queremos te louvar, te agradecer por mais um dia da tua presença. Obrigado, Senhor, pelas bênçãos que o Senhor tem feito em nossas vidas, Senhor. Obrigado, porque o teu agir tem contemplado grandes coisas em nosso meio. Por isso, Deus, eu te peço, em nome de Jesus, que o Senhor nos ajude. Que o Senhor possa nos ajudar a reconhecer que precisamos da sua misericórdia, precisamos da sua graça. Ó Deus, dai-nos, Senhor, entendimento, Senhor. Que o Senhor possa nos mover com a sua mão. E que o Senhor nos ajuda a ter entendimento da sua palavra. Por isso, Deus, fortalece as nossas vidas, Senhor. Não deixa que nada venha atrapalhar, Senhor, aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Por isso, nos ajuda, Senhor. Que o Senhor faz de nós filhos tementes e obedientes. Em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos. Amém. Amém? Que Deus nos abençoe, nos guarde, nos livre para a glória dele. Um grande abraço a todos. Fico na paz do Senhor. Amém? Tchau.